Peço, entretanto, também desculpa por algum atraso e por alguma confusão que possa ter sido gerada. Mas o que é importante é que estamos aqui para falar sobre o bem que os animais podem ser na nossa vida e especialmente na saúde. Um, assim, acho que podemos começar a nossa tertúlia, antes da nossa conversa informal, quase como se fosse aqui um encontro entre amigos, não é? Pedindo para os elementos da Anima se apresentarem, ou a doutora Abílio Leite e a doutora Catarina. Pronto, só simples. Portanto, estou aqui com o Arti, que foi uma prenda dos amigos Chico e Teresa. Conheço bem. Pronto. Já agora agradeço a Teresa a dica de vos convidar para estarem presentes. Quinta da Saboeira é realmente fantástica. Eu tive lá o meu cão durante algum tempo e eu fui muito bem tratado, como se estivesse em família. Nada. Pronto, sou o Abílio Leite, casado, pai de 2 filhos. Até há pouco tempo tinha 2 cães, agora tenho um. Faz parte da vida e cuido da Animas desde 2020. E pronto, e temos vindo a desenvolver um conjunto de trabalho, não só nos cães de assistência, mas também nos serviços assistidos por animais. E pronto, e é esta a minha presença. Ok. Já agora o que é que motivou a vir para esta área tão interessante? Eu sempre gostei de animais. Eu sempre gostei de animais. E a determinada altura da minha vida, em reunião familiar, decidimos que eu devia mudar de vida. Portanto, saí da política e passei a dedicar-me aos cães, porque sempre tive essa paixão. E nesse momento encontrei a Animas, fiz a formação para duplas em serviços assistidos por animais, e pronto, e a partir daí mantive-me sempre ligado a Animas. Ok. Catarina, doutora Catarina. Catarina Cascais, sou vice-presidente da Associação Animas, sou psicóloga clínica de formação. Desde 2013 que estou envolvida na Associação Animas e desde 2013 também que realizo serviços assistidos por animais. Muito interessante E também. estou aqui com o Zazu. Olá, Zazu! Queres-te apresentar? Muito bem, beijinho! Muito simpático, seu Zazu. É isso, é Golden. Em todos os sentidos que eles são excelentes. Muito bem. É aqui ao meu lado direito, a Carla Venâncio. Também te peço para apresentar, que eu conheço há milhões de anos. Fizemos formação juntas no secundário. Crescemos juntas e agora reencontramos passado algum tempo. Mas há 30 anos. Sim, 30 anos. 30 anos. E é muito agradável quando hoje, por exemplo, tenho aqui a Carla e o Helder, vocês não estão a ver, mas o Helder está a assistir à tertúlia e é também um bom amigo desses tempos. E é sempre bom poder reencontrar amigos em tertúlias, seja onde for, não é? Portanto, Carla, peço para te apresentares. Obrigada, Maria João. Desde já também agradeço o convite que me fizeste para estar aqui presente e poder partilhar, não é, esta informação com as outras pessoas que estão aqui presentes, não é? Também o Abílio e a Catarina e com todas as pessoas que nos estão a ouvir. No sentido de promovermos mais democracia, não é? Na área, no meu caso, também trazendo a componente mais associada à saúde psicológica e à saúde mental e ao bem-estar em geral, visto que a minha formação é na área da psicologia clínica e da saúde, sou especialista em psicologia clínica e da saúde e também especialista em psicologia do trabalho social e das organizações.
E por isso parece-me que a minha abordagem vai também abranger aqui estas duas especialidades, não é? Quer o mundo da área clínica e da saúde, quer o mundo também das organizações e da que forma é que os animais podem contribuir para o bem-estar, não é, das pessoas. Exatamente, porque no fundo isto vai sempre dar ao mesmo, não é? Como eu costumo dizer nas diferentes estruturas. Nós tentamos na Academia de Saúde Ser Mais seguir sempre a designação de saúde da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o bem-estar orgânico, físico, psicológico e social, não é? Não existe saúde sem um destes estar mal. Ou seja, aquilo que se chama modelo biopsicossocial. Quando uma destas questões está mal, nós sabemos que a pessoa não tem saúde. E o trabalho faz parte de uma dessas questões. Portanto, se eu estou mal no trabalho, evidentemente que eu não tenho saúde. E mais cedo ou mais tarde posso ter uma causa orgânica. Daí que também o nosso conceito One Health envolva todas estas questões. E daí também estarmos aqui presentes na Quinta de Catassol, com esta associação, para tentarmos mostrar que é importante toda esta envolvência do ser humano com a natureza, a importância que a natureza pode ter na nossa saúde, e neste caso, os animais, não é? Assim, eu tenho visto os programas que a Animas tem tido e eles aumentam todos os dias quase o número de programas. A Animas trabalha essencialmente com cães, certo? E sei que vocês já têm tido trabalhos muito interessantes, por exemplo, na área social, não é? Ligados aos tribunais. Eu penso que é a Carla que faz esse. A Catarina. Sim, também, não só, mas também. E gostava de perceber como é que funciona todo esse programa, porque eu tenho a certeza que quem me está a ouvir perguntar assim, mas espera aí, animais, tribunais? What? Who? Não é? Mas os ingleses dizem what? E porque é das tais coisas que as pessoas muitas vezes não têm noção de que é importante. Os projetos que nós temos nessa área iniciam-se sempre nas casas de abrigo, ou casas de emergência, onde trabalhamos com famílias, principalmente com mães e com os seus filhos vítimas de algum tipo de violência doméstica, seja ela sexual, psicológica, física. E tentamos sempre acompanhar os processos judiciais que ocorrem no que diz respeito a programas de proteção de crianças e jovens em risco. E sempre que nos é permitido, fazemos também parte desse processo, nomeadamente no que diz respeito quando as crianças têm que fazer o seu testemunho. E o cão estando presente é sempre um fator que traz muita tranquilidade, segurança, e o cão serve também muitas vezes como uma figura, é uma figura de apoio durante a recordação de momentos traumáticos. Ok, como se fosse ali uma segurança extra que eu posso recorrer, não é? E estou a ver que isto será também aplicado no caso das crianças e jovens em risco, institucionalizadas, não é? Que realmente, por muito que não se queira, tem sempre algumas sequelas. Eu própria tenho uma prima que adotou uma criança e tem algumas dificuldades. A criança já foi adotada com 4 anos, portanto já tem ali toda uma carga. Experiências precoces. Exatamente, ligada a essas experiências precoces, foi dada para adoção com 9 meses e teve 4 anos institucionalizada. Claro que tem algumas marcas dessa institucionalização, no sentido de há um desenvolvimento que não foi normal, não é?
E por muito que se queira, que a instituição queira, nunca é igual. E, portanto, os animais aqui podem ter Uma coisa curiosa que se verifica nas casas de abrigo, por exemplo, é que muitas das crianças que estão institucionalizadas há vários anos, no momento em que nós entramos com o cão, vem pela primeira vez um cão. Pois. Aquilo é casa, escola, casa, atividades, casa, etc. E, portanto, nunca tem ali um momento sequer de ver o cão vadio ou passear na rua, coisa assim, portanto, não tem ali uma interação. Portanto, isso, a mim, causa uma surpresa quando detectamos, quando começamos a trabalhar nas casas de abrigo e detectamos essa situação. Claro, claro. E nós hoje em dia sabemos que um cão é um elemento de família, não é? Sim, o habitat natural do cão, hoje em dia, é junto ao ser humano, na casa do ser humano. Exato. Esse é o seu habitat habitual. Portanto, já não é no meio do monte nem nada do género. Isso já foi há 30 mil anos. Claro. E o que também sabemos é que existe uma relação muito próxima entre a família que é agredida, mas os animais também não são. E cria-se ali ainda mais um vínculo e que muitas vezes, quando as famílias que têm que procurar auxílio, têm que abandonar o seu animal. Por isso é mais um sentimento de culpa, porque deixaram o animal à mercê do agressor. Certo, certo, certo. E por isso, se calhar as crianças, no caso dos tribunais, também podem, de alguma forma, fazer alguma projeção sobre o próprio animal, não é? Que está ali a servir de terapeuta ou de assistente, como se queira chamar, não é? Neste caso, será mesmo uma espécie de terapia que é realizada. E de alguma forma é quase como se criasse um laço imediatamente ali com o animal, certo? Eu gostava então de, agora posso Claro. abrir Sempre. também, estava aqui a pensar, estava a ouvir-vos aqui a pensar da importância do vínculo, não é? Estamos aqui a falar de situação de casas de abrigo, em que os vínculos estão muito fragilizados, as pessoas, não é, que vão para uma casa de abrigo ou que são institucionalizadas, os vínculos estão muito fragilizados. E então, a relação com um animal, não é? Desde que a pessoa queira, não é? Ou seja, não se pode obrigar uma criança, nem um adolescente que esteja institucionalizado a criar uma relação com o animal, não é? Mas há aqui um mediador da criação de um vínculo através do animal, não é? No sentido de que isto já vamos então para as teorias de Bowlby, não é? Associadas à vinculação, e da forma como pode ser uma pessoa, não é? Uma referência de segurança, não é? E de tranquilidade para aquela criança ou adolescente, isto falando nesta faixa etária, em termos de institucionalização, não é? E quando estamos associados aqui ao estabelecimento de um vínculo seguro, que é muito importante, lá está, até para se trabalhar as questões associadas aos traumas, não é? É importante também percebermos que isso está associado à produção de uma hormona que é a ocitocina. Ou seja, claramente, quando existe esse vínculo também é promotor da promoção da ocitocina, que vai fazer com que a pessoa que está a lidar com o animal se sinta mais tranquila. Ou seja, os níveis de ansiedade vão diminuir, assim como os níveis também associados às componentes mais depressivas, não é? E aos comportamentos associados também à depressão. Que os estudos comprovam que a interação com cães, e não terá que ser uma interação direta, aumentam a produção de oxitocina e de serotonina e a redução do cortisol e por aí adiante. E depois, com certeza, pelas manifestações que eles têm connosco, a dopamina também irá estar presente, porque o prazer que eles nos dão também poderá
com certeza estar presente. Basta o abanar do rabo, não é? Como se costuma dizer. Como a doutora Carla referiu, e com muita razão, nós não podemos quase que impingir a interação e a criação desse vínculo, mas também temos então de referir, temos que falar então neste caso, cães equilibrados. Até porque também a segurança do vínculo depende muito da interação em si. Ou seja, dependendo do comportamento do animal, o comportamento do animal pode ser promotor do vínculo ou ainda mais traumatizante. Exatamente. Exatamente. É isso, é importante pensarmos em animais que estejam ajustados às necessidades específicas Com de formação desenvolvimento, formação específica também para o desenvolvimento e para a ajuda que aquela pessoa precisa em específico, não é? Já agora, estamos a falar aqui, eu acho muito importante falar sobre isso, porque há a ideia de que qualquer pessoa pode fazer terapias assistidas com animais. Claro, sim. Então é só ir ao YouTube, um vídeo de coach e passam a fazer terapia. Os terapeutas são pessoas com formação muito específica e os próprios animais também. Portanto, eu sei e penso que também tenho esse conhecimento, também penso que tenho alguma formação relacionada com a Fundação Bucalã e com a Delta Society, etc. Portanto, os processos devem ser semelhantes. Eu penso que um cão, antes de ser terapeuta, passa processos de seleção. Mas já agora pensou. A questão é sempre, portanto, se nós formos pesquisar na internet qualquer coisa sobre a terapia assistida, ou serviços assistidos, ou intervenções assistidas, designado até março do ano passado, passado um pouco nas redes sociais, começam-nos a cair ofertas de formação online, de terapia assistida a animais, etc. E, portanto, obviamente que a questão da terapia, comercialmente, é mais apelativa. E portanto, isso é um drama que os psicólogos, os profissionais de saúde enfrentam, porque é ver a quantidade de pessoas que se auto-intitulam de coaching, de terapeutas familiares e de casais, e tal, e todo mundo passou de verem um vídeo, de lerem umas coisitas e depois vendem a banha da cola. No que diz respeito aos cães, sobretudo aos cães, e aqui nós trabalhamos mais, é necessário que eles tenham um temperamento que goste das pessoas. Fundamental, não é? Quer dizer, eles têm que gostar. Vocês veem, eles estão aqui, estão sempre a pedir festas e não os conheciam e, portanto, pedem-nos festas. A especialidade deles é pedir vinho. Portanto, eles também foram muito condicionados desde sempre a serem amassados ou de fego. Portanto, é esta parte das carícias e etc. Depois, é necessário terem alguma obediência básica, isso é fundamental. Não podemos ter um cão que depois nos puxa pelo corredor fora, ou damos a trela a uma pessoa idosa ou uma criança e ele desata a correr, não pode ser, não é? Tem que obedecer minimamente. E tal como refere, nos nossos exames finais, são semelhantes aos da Pet Partners. A única diferença é que, em vez de uma pistola de alarme, usamos um bom dos variantes do Rio Douro. É pior ainda. Estou brincando. Mas Ou podem colocá-los nas festas da Senhora da Agonia. Eles têm que ser capazes de enfrentar todas essas situações de estímulos não agressivos, porque ninguém bate no cão, nem agressivos, mas de uma forma bastante intensa, de figuras estranhas, etc. Portanto, têm que ser capazes, podem se assustar, mas têm que ser capazes de se recuperar rapidamente, porque senão, para que possam estabelecer essa relação depois com as pessoas com quem estão a interagir e transmitir-lhes também essa calma. No momento em que uma pessoa está a fazer uma sessão, se o cão fica muito alterado, com medo, etc., a pessoa que está a beneficiar da sessão também vai se perguntar o porquê do cão estar assim. Portanto, é necessário que eles tenham essa formação, que a pessoa que trabalha com eles tenha um vínculo com esse cão para saber ler perfeitamente os sinais de stress, se ele está bem, antecipar isso um ao outro aos diversos comportamentos que vão tendo, para que as sessões produzam um efeito desejado. Sim. E, portanto, o que nós vemos hoje em dia é
faz parte, não é? Mas há uma banalização até de situações em que, pronto, ok, eu fui buscar um cão ao canil, isso é uma coisa que nos incomoda bastante, quando os municípios pegam em cães que estão nos centros de reabilitação dos municípios, pegam no cão, vão às escolas primárias e depois vão aos lares de idosos, e até hoje ainda não houve um único município que me pudesse responder à pergunta, que é, nessas iniciativas, quantos cães é que foram adotados? É zero. Não é? E, portanto, o cão que está em stress no abrigo vai para um ambiente que não conhece, em stress vai ficar. E como recompensa, volta ao stress onde saiu. Mais valia nunca de lá ter saído. Não é? Porque ele depois, ao estar num ambiente que não conhece, interagir com pessoas que não conhece, vai estressar a tal ponto que aquilo pode correr mal. Eu aqui há uns dias a dar formação numa instituição de ensino superior, em que pediram, numa pós-graduação, dizia um veterinário municipal, não há problema, porque o tratador segura-lhe a cabeça debaixo do braço para as crianças fazerem festas no tronco do cão. Mas isso é uma perversidade da situação, porque estão a mostrar às crianças que não há problema, basta agarrar a cabeça, fazer mal, então podemos fazer mal para alguém ter ali um momento de fazer uma festinha. É nem conhecer um nem outro. Nem um nem outro. Nem como a criança funciona, nem como o cão funciona. Ele está a ver aquilo e percebe perfeitamente que aquilo não é uma situação agradável. Mas quando ele disse isso com uma naturalidade, Pois, não cabe na cabeça de ninguém. Exato. Quando a relação, neste caso homem-cão, é das mais naturais que existe. Os cães escolheram-nos quase para sermos companheiros deles e nós escolhemos os cães para serem nossos companheiros. Portanto, foi quase uma seleção. Isso há uma teoria, não é? Quer dizer, Darwin falava na evolução dos mais fortes. Aqui na questão dos cães foi a evolução dos mais simpáticos. Exato. Porquê? Porque ainda hoje em dia, se nós quisermos ver lobos, não conseguimos. Se nós formos para o Avilés, para o Montezinho, etc., nem sei se a Serra da Estrela é um legal. Nós quisermos ver lobos, não conseguimos. Eles sentem-nos e desaparecem. E, portanto, a questão é como é que o cão, o lobo, na altura, não é, se deixou se aproximou do ser humano. E então, em 2017, foi feito um estudo científico que descobriu que houve uma alteração cromossómica no ADN do cromossomo número 6, que corresponde no ser humano ao síndrome Williams-Borden. Portanto, e quem tem esse síndrome é uma pessoa que quer que tudo esteja bem, quer ser agradável a todos os outros e que todos estejam felizes à sua volta. E, portanto, conheço algumas pessoas que precisavam de uma alteração cromossómica dessas, assim de repente. Pronto. E uma das coisas curiosas. E uma das coisas curiosas desse estudo é que depois, quando foram ter uma associação desse síndrome, e falaram lá um dos movimentos da direção e ele dizia, curioso, porque eu sempre disse que se o meu filho tivesse cauda, estava sempre a abanar. Portanto, a partir daí, portanto, compreende-se que assim tenha acontecido, portanto, que o cão, o lobo, com esta alteração do cromossoma número 6, se tenha aproximado do ser humano, porque sentiu ali e há estudos muito interessantes, uma pessoa pega num lobo que foi amamentado à mão, com uma pessoa, etc, não sei mais quantos e tal. Solta-se, estão ali pessoas, estão ali lobos, ele vai diretamente para os lobos. Com um cão, se for amamentado à mão de uma pessoa e mais quantos, solta-se, ele vai direitinho às pessoas. Eles preferem a companhia das pessoas, gostam de brincar, de correr, por exemplo, estes dois são melhores amigos, não é? O Zazu conhece o Arte e desde que o Arte nasceu. E, portanto, se brincam, mas a Catarina vai para o carro dela, para a casa dela, eu vou para o meu carro, para a minha casa, e eles vão cada um sem chatice, nem se zangam, ainda quero brincar mais um bocado, nada. Portanto, bem felizes da vida. Portanto, esta evolução que se deu do cão para o lobo, e, portanto, há 30 mil anos, né? Se presume, não é? E os estudos assim me indicam, não foi só a domesticação do cão, foi também a domesticação do ser humano em relação ao cão. Certo. E, portanto, é por isso que
pessoas que não tenham fobia a cães, e daí a importância de realmente não impormos a presença do cão nas sessões, quem não quiser, não quer, ponto. Mas não deixa também um à parte. Não deixa de ser curioso, quando nós vamos fazer sessões, sobretudo as escolas, e os pais são avisados com antecedência, há sempre um ou outro pai a dizer: atenção que o meu filho tem medo. E, portanto, nós chegamos à sessão e depois a criança estava num canto mais afastado, protegida de todos os outros. Mas no final também veio fazer festa. E depois a professora, a educadora: então, mas tu não tinhas medo? Não, os meus pais já dizem que eu tenho medo. Eu não tenho. Pronto, pode-se dizer: ok, e os outros a fazer, eu que era seguro, ganhou ali uma confiança. Portanto, e toda esta evolução faz com que depois nós, seres humanos, quando estamos presentes na presença de um cão, sentimos mais seguros. Sim. Portanto, e ao sentirmos mais seguros, permite depois que os profissionais de saúde, não é, possam trabalhar competências e com a ajuda do cão. Sim, sim, porque a pessoa, ao sentir-se mais segura, a Catarina tem já inúmeras histórias dos diversos públicos com que trabalha, de situações em que obtém informações do beneficiário, em que a equipa que acompanha o beneficiário há não sei quantos anos não sabia. Então tinha em 2 ou 3 minutos, 2 ou 3 minutos é um exagero, mas em numa ou duas sessões, ele abre-se totalmente, a pessoa abre-se totalmente e torna-se um livro aberto. Eu estou-me a lembrar agora de 2 situações que vi quando fiz a formação pela Fundação Bucalã em Barcelona. Uma tinha a ver com um autista de 18 anos, em que ele fazia terapias com um animal e trocaram o animal naquele dia, e trocaram a cor do animal. Portanto, ele fazia normalmente terapia com um labrador chocolate e trocaram por um labrador preto. O que é que aconteceu? Ele era muito grande, o jovem, e só tiveram tempo de fechar as portas, porque ele entrou em crise e partiu tudo. Tudo. E a câmara estava a filmar, porque as sessões são filmadas lá, penso que devem conhecer, e ele partiu tudo o que estava ao pé dele. E bastou uma troca de um animal, ou seja... Agora posso ser magro? Pode. Porque isso provavelmente não foi feito por profissionais de saúde. Foi feito pelo Theo e pelo irmão dele, que não são profissionais de saúde. Não é? Portanto, não acalcularam a transição. Claro. E não o Theo? Ficaram os 2 parados. O Theo agora está em Madrid. Ok. Já foi há tantos anos. E aí é um pouco, digamos, lá está, falta depois da parte do conhecimento. Por isso tem que se ter muita noção daquilo que se faz, porque um pormenor que acabou por ser um por maior deu ali um prejuízo de terapia muito grande, não é? Muito grande, porque depois aquilo que aconteceu a seguir com certeza não foi melhor, porque aquela criança, aquele jovem, perdeu muita confiança na própria instituição, nos animais e em tudo. Nas pessoas, exatamente. E há uma outra situação que eu também vi lá, de um jovem, eu penso que era uma menina, que não conseguia ler na presença de pessoas. E então eles começaram a colocar um cão para que ela começasse a ler. E o que é verdade é que a menina que não tinha a mínima capacidade de ler, começou a ler porque estava a ler para o cão e não para pessoas. E então punhou o cão ao lado da menina e toda a dificuldade que ela tinha de leitura começou a desaparecer pelo simples facto dela não estar a ler para pessoas, mas sim para um animal. E o animal era como o Zazu, exatamente. Não, só estava assim, como o Zazu está aqui no chão, impávido e sereno, mas ela toda contente a ler para o cão e contar uma grande história, porque pronto, sentia-se já recompensada e ouvida. E não julgada, não é? Sem essa pressão dos pais ou das figuras de referência, e com o mesmo olhar de carinho e amor.
Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes nas escolas podiam muito bem, como sei que já fazem, não é? Terem programas, nem precisa de estar lá sempre, mas de vez em quando ir lá um cão, um animal, de forma a que ajudasse em todos estes processos de aprendizagem. Catarina, tem um projeto numa escola secundária, junto de jovens adolescentes, sem qualquer incapacidade, é apenas desmotivação, desinteresse, problemas de agressividade, e podes ver os resultados que se tem tido de ano em ano com os diferentes jovens. Falando de uma forma menos técnica, que é o que a escola costuma dizer sempre, as sessões são voluntárias. As sessões decorrem à sexta-feira à tarde, onde naquela escola não existem aulas à sexta-feira à tarde. E a taxa de assiduidade é de 95%. Ou seja, alunos que faltam às aulas durante a semana vão propositadamente à sexta-feira à tarde à escola para estar com os cães. Não só isso, e referiu ainda o psicólogo na última sessão que nós tivemos, a dizer que já passou o horário estabelecido e eles continuam lá, continuam a fazer perguntas, continuam a querer ficar. E curiosamente, a primeira sessão que eu tive naquela escola, no final o psicólogo falou comigo e disse: Catarina, eles hoje portaram-se tão bem, mas atenção, eles não são assim. Eu disse: não, eles são assim. Pois. Eles são. Pois, claro, claro. Aqui lá está, mais uma vez, é um ambiente seguro, é a partilha, é o não julgamento. E eles aí conseguem estar muito mais confortáveis, sem terem a necessidade, muitas vezes, de adquirir máscaras ou estratégias de defesa, de ataque. É curioso, porque eu lembro-me que na nossa escola secundária havia uma cadela chamada Tita, que nós íamos lá muitas vezes ter com ela, e que acabava por ser ali um facilitador social. Não sei se te lembras. Não lembro porque não dava de ser Pois chegou a ter mas cachorrinho. não chega a esse ponto. Isso pode estar mais específico. Eu às vezes tenho assim uma memória que nem eu sei como é que vai tão longe, mas pronto. Mas, de facto, uma das características também associadas aos estudos que são desenvolvidos nesta área é o facto de o contato com os animais promover as interações sociais, não é? Ou seja, acabaram de estavas a dizer, não é? Teresa, está estudado. Ou seja, aquilo que te sentiste e viveste, não é, com a Tita, é algo de estudo e uma das dimensões que se fala, na maior parte de todos os estudos, e que está mais comprovada em termos de benefício para as pessoas, tem mesmo a ver com a melhoria das competências sociais. E das questões da interação social, né? Tudo que esteja associado a essa dimensão e àquilo que faz com que as pessoas acabam por ter maior proximidade e conseguirem também estabelecer relações para além da relação que têm com o animal. Não é? Ou seja, é quase como a relação que as pessoas têm com o animal acabam por também estimular as outras relações interpessoais. Essa é uma questão, por exemplo, de ver como é que é quem tem cão e vai passear, fazer o passeio higiênico, conhece os cães todos da rua, cumprimenta todas as pessoas que têm os cães da rua, etc. E se passar sem cão, já ninguém a cumprimenta porque ninguém a conhece sem o cão. E há exemplos muito interessantes. Tem um projeto que também desenvolvemos no FIDEL nos cuidados cognitivos, uma das preocupações, também segundo o One Health, não é? Também uma das preocupações era a interação interpessoal. E eles têm uma sala de convívio bastante agradável, em nada parece um hospital. Mas reparavam que ficavam os pacientes com as famílias ou acompanhantes, mas cada um isolado. E bastou introduzir um ou dois cães e automaticamente, de uma forma tão natural e tão fluida, começaram a conversar. Também já teve cães?
Pronto. O que é que fazia? E a partir daí, o relacionamento entre elas, e a partilha naquele momento que é tão, tão difícil, modificou o bem-estar daquelas pessoas. Sim, claro. Portanto, acaba por reduzir também o isolamento social. Sim, não é? claro. Sim. Que também está muito associado aos benefícios que é ter um cão. E estava a pensar que... Não, e não só. Podem ser outros animais. animais. É verdade, é verdade. Eu agora estou a olhar para os cães, acabei por dizer mais aos cães, mas sim, até porque nos estudos também que estive a atualizar antes de ir para cá hoje, inclusive até viam com canários. Canários. E da forma como a interação, não só com o próprio canário, não é? Mas também com o canto do canário, estimula também o bem-estar da pessoa. Sim. E a forma como depois se estabelecer a interação, não é? Porque às vezes as pessoas que não têm a prática, lá está, do cuidar de aves, às vezes é mais difícil para essas pessoas conceberem como é que se estabelece uma relação, porque é mais fácil olharem para os cães ou para os gatos e verem a questão de se fazer festinhas do que quando um animal que está numa gaiola. Mas para os próprios é diferente. E estamos aqui também numa entidade que trabalha com cavalos, não é? A relação que uma pessoa tem com um cão ou com um cavalo é completamente diferente. Sim, e trabalham coisas diferentes. Coisas diferentes, mas a relação do homem com o cavalo é também algo de fantástico. Não estou a dizer mentira nenhuma, pois não. Não. Portanto, e quando se vê, quando o cavalo também estabelece essa relação com a pessoa, e há uma dificuldade muito maior, é que os sinais que o cavalo transmite são muito mais imperceptíveis do que aqueles que o cão nos transmite, não é? Portanto, é muito diferente. Mas são mais proprioceptivos. Certo? Depois de estarmos com eles Mas à primeira vista, para uma pessoa que não conheça um cão ou não conheça um cavalo, o cão é mais expressivo, mais... Depois, quando começa a perceber, não é? Olha, eu prefiro dizer que para cada pessoa o seu animal. Aliás, é isso que é preconizado. Os animais devem ser escolhidos conforme o perfil da pessoa. Mas convido-vos a vir aqui mais para a frente para falarmos um bocadinho, não querem? Juntem-se todos. Acho que é giro. Mas, já enquanto eles se juntam, podemos. Há uma coisa que estávamos a falar há pouco, e eu sei que cada vez mais são usados animais em intervenções assistidas por animais, que agora já nem sei dizer se são intervenções, são terapias, são serviços, porque já ouvi tanta mudança. Ainda para mais aprendi inglês, e portanto é diferente. Mas o que eu ia dizer, em pré-escolar, já estamos nas escolas, e primeiro ciclo. Muitas vezes as pessoas pensam muito já mais à frente, não é? Mas o pré-escolar é também uma idade fundamental e que um animal pode inclusive ajudar, penso eu, no psicodesenvolvimento. Sim, nós temos um projeto também dedicado exatamente às crianças que estão no pré-escolar. E os resultados são muito interessantes. Temos um colégio auxiliar, muito interessante também, e também temos em zonas desfavorecidas para se trabalhar ali as competências socioemocionais das crianças. E não deixa de ser curioso que o horário de entrada desses infantários seja 10 da manhã, porque os pais não vão lá levar as crianças antes dessa hora, mas porque tiveram um leite todo fora de casa, e portanto depois têm que descansar de manhã, as crianças não chegam lá antes das 10. E faltam muito. Mas no dia em que vai o cão, são todos pontuais e assíduos nessa interação, e portanto está aqui a ter um sucesso também junto das crianças, porque aparentemente pode ser uma coisa menos importante, mas isso é extensível a todas as crianças, nomeadamente, por exemplo, na neonatologia, não é? Em que as crianças estão dentro da incubadora, não vai à incubadora, não é? Mas relaxa aos pais, estão ali ao lado, sob uma grande tensão nervosa,
não é? E depois, se estando mais calmos, mais relaxados, com menos ansiedade, etc., não sei o quê, quando conseguem ter o dedo dentro da incubadora para depois segurar a mão da criança, isso depois também se reflete no cardíacos, etc. Pegando nisso que estás a dizer, Adílio, e portanto, no início, quando falámos da questão da hormona da ocitocina, o que os estudos revelam de facto é que todo o impacto que tem a nível psicofisiológico e da nossa fisiologia, quer ao nível da baixa de cortisol, da redução do ritmo cardíaco, da redução da hipertensão arterial, está associada à ocitocina. Okay? Ou seja, daquilo que foi investigado, não é? A hormona diretamente relacionada com a melhoria desses indicadores associados ao stress e as parentes que medem o stress, está diretamente relacionado com a ocitocina. Okay. Antigamente pensava-se, ou seja, os primeiros, estamos a falar desde a década de 80, que se fazem já investigações de uma forma mais aprofundada sobre esta temática, não é? Da interação dos humanos com os animais e os benefícios que essa interação traz para o bem-estar e para a saúde. E das conclusões que foram retiradas, depois de vários estudos feitos a analisarem essas dimensões, foi que a base, não é, dessas melhorias está diretamente associada ao ocitocina. Isso é muito engraçado, porque isso vai mostrar a importância da vinculação, não é? Sim. Não é? Sem dúvida, não é? E nós, quando vemos uma mãe quando entrega um bebê ao colo, não é? Está a fazer produção da ocitocina, não é? E dessa interação, que ele acaba por acontecer também com os animais quando estão com uma criança, não é? Ou seja, essa estimulação. Não é por acaso que a ocitocina é uma hormona da felicidade, não é? E que as pessoas, quando estão a brincar também com os animais, e as crianças a brincarem com os animais, também, e nós adultos também brincamos, ficamos muito felizes e todos muito, não é? Entusiasmados. Ao contrário, aquilo também que verifiquei é que, por vezes, o cortisol, desculpem, dos animais fica mais elevado, mas não está associado ao stress, está associado à excitação que eles sentem. Pois. Ou seja, não é algo negativo, não é? Digamos que é um aumento de cortisol também positivo, neste caso. Sim, porque eu costumo dizer que as hormonas é como as emoções, são todas importantes, têm a sua função, não é? Ou se elas não existirem, se eu não tiver cortisol, também não tenho capacidade de ação, não é? Claro. Portanto, eu tenho que ter cortisol para agir. Nós passamos o tempo todo como se o ser humano é muito disto, não é? Do bem e do mal. Existem os bons e os maus sempre. Parece, não. As coisas são mesmo assim. E devem existir numa quantidade equilibrada e regulada, não é? E, entretanto, estamos a ficar mais povoados da Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos. E gostaria então que apresentassem a associação e que falassem um bocadinho também da vossa prática, das coisas que costumam fazer aqui na associação. Como já falamos, existem diferentes terapias feitas com animais, com diferentes animais. Eu, por exemplo, na tal fundação do Calã vi leões marinhos, vi golfinhos, eles utilizam tudo, qualquer coisa certa, mas que nós sabemos não é bem assim, não é? Por exemplo, coelhos, gatos podem ser usados também, que às vezes, ontem falava que os peixes são muito usados para relaxamento em clínicas, mas as pessoas têm evidentemente que saber o que estão a fazer e tem que haver um terapeuta associado, não é? Aqui falamos muito de cavalos, certo? E agora passo-vos a palavra. Ou as palavras. Posso começar? Nós aqui tem alguns dos elementos da equipa. Não acho que eu falo alto, Catarina. Eu acho que falo alto o suficiente. É um mal trabalhar em picadeiro. É que nós, ao final de alguns anos, acho que falamos muito alto. Pronto. Costumam dizer, fala baixo, não estás a. Pronto. Mas é um mal de profissão. Pronto. Aqui estão presentes alguns elementos da equipa técnica.
Nós trabalhamos aqui nesta quinta, como dizia, nesta quinta espetacular. Temos, o nosso dia-a-dia é num espaço, num contexto privilegiado de natureza, com muitos animais soltos. Aliás, foram presenteados quando chegaram com alguns cães que estão soltos, cães, gatos, alguns cavalos também soltos de vez em quando, mas na maioria das vezes estão restritos àquilo que, ao habitat deles, dada a dimensão. Pronto, esta dimensão também é isto que preconiza muito a utilização do cavalo, não é? Faz parte das nossas lendas de criança, dos unicórnios e do animal com uma imagem muito forte, e é isto uma das grandes mais-valias da nossa intervenção. A AEPM, a Associação Equiterapêutica de Porto e Matosinhos, foi fundada em 2010. Nós começamos só com a parte das terapias assistidas com cavalos. Trabalhamos com uma equipa multidisciplinar, com todas as áreas, terapia da fala, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Pronto, está aqui um bocadinho de psicomotricidade, está aqui um bocadinho de cada. Vamos falar já com cada um. E pronto, e o nosso dia-a-dia, a associação ao longo dos anos foi utilizando aquilo que nós achávamos que era a mais-valia dos animais, não só para a componente terapêutica mais convencional, mas para outro tipo de respostas que se foram mostrando muito válidas ao longo deste tempo. Temos neste momento a parte da formação profissional também para jovens com deficiência ou incapacidade, nas áreas do tratamento de cavalos, tratamento de animais domésticos, agricultura, tudo o que tem a ver com animais e natureza. Principalmente nos tratadores de cavalos, temos tido um sucesso e uma integração a nível profissional muito acima da média daquilo que são as formações para esta população. E depois temos também aqui a funcionar na quinta outras respostas, nomeadamente um centro de atividades, umas oficinas de vida diária, oficinas profissionais, sempre com o objetivo do dia-a-dia com os animais, o cuidar da quinta, o cuidar dos animais e de tudo que este espaço e o contacto com os animais nos podem proporcionar. É também um conceito anel. Vocês têm aqui. Não sei a quem quer passar o micro. Não a palavra, mas estou a brincar. Pode ser. Eu posso começar. Eu sou a Aurora, sou fisioterapeuta. Trabalho nesta área desde sempre. Foi sempre a área que eu quis. Já gostava de cavalos, então. A ideia era trabalhar com cavalos e juntar aqui, aliar a fisioterapia aos cavalos. Não tenho perguntado qual é a diferença de trabalhar numa clínica ou trabalhar aqui em contextos como estes. E o que eu digo sempre é: metade do meu trabalho está feito sem eu ter que fazer nada. Basicamente é isto. Ou seja, normalmente o cliente vem sempre com motivação para cá estar. Eles não nos veem como terapeuta, isso é a primeira questão também. Eu sou a pessoa, a postura dos cavalos, que está ali, não interessa se sou fisioterapeuta, psicóloga, não interessa. A verdade é que tem sempre motivação para fazer aquilo que lhes é pedido. Quando em clínica, muitas vezes, o mesmo exercício ou até exercícios mais fáceis, não têm tanta predisposição para fazer. Isso facilita, para mim, 60% do nosso trabalho está feito. É o que eu digo: o cavalo faz 60% do nosso trabalho. Nós depois só temos que potenciar aquilo que ele já nos dá. Pronto, o cavalo para nós fisioterapeutas ainda tem uma mais-valia, que é em termos biomecânicos, que tem uma semelhança muito parecida com os nossos movimentos, que nós aproveitamos para trabalhar ainda mais, potenciar ainda mais nas questões motoras. E ainda ontem estávamos aqui a visitar a quinta para vermos as instalações, como é que podemos fazer aqui a tertúlia, e a Catarina, que também é fisioterapeuta, disse uma coisa muito interessante, que tinha um paciente que era cavaleiro e que começou a ter alterações, ele próprio, musculoesqueléticos, por causa dessa relação com o cavalo. Porquê? Porque o cavalo tinha... Catarina. Assim, O cavalo Ele estava a falar desta sinergia que existe entre cavaleiro, ou pessoa que está com o cavalo, neste caso, ele estava muitas horas, e conversávamos sobre o impacto que a postura do cavalo tem, do positivo da nossa postura.
E vice-versa. E essa seja, postura isso- também tem no Isso é cavalo, uma não é? das características muito importantes quando se seleciona um cavalo para terapia. É exatamente essa simetria que tem que existir, porque senão vai existir essas assimetrias causadas pelo cavalo. Ou seja, isso é uma das características, além de outras, não é? Em termos de personalidade, características, mas a simetria é das coisas mais importantes para, lá está, para não haver este tipo de alterações que às vezes podem existir e nós, cavaleiros, sabemos muito bem, este cavalo é mais difícil para a direita, este cavalo é mais difícil para a esquerda, e então eu automaticamente, se montar sempre o mesmo cavalo, é isso que vai acontecer, não é? Vai haver ali alterações, pode existir alterações físicas em qualquer desporto. Nós somos todos aqui, Vai, um bocadinho de qualquer desporto. Que tipo de patologias é que normalmente. É assim, nós aqui, como somos uma equipa tão transdisciplinar, abordamos todas as patologias. E uma das coisas. Deixa-me especificar, portanto, desde o foro musculoesquelético Exatamente. até ao foro mental. Exatamente. Porque às vezes é preciso, Sim. passando pela terapia da fala, não é? Isso depois, lá está, a equipa, no fundo, vemos o cliente como uma questão holística e cada um dá o seu parecer quanto ao cliente que temos connosco na terapia, aqui na terapia assistida com cavalos. Pronto, eu posso falar só para acabar, depois passo ao microfone, na parte também desportiva, que acho que é importante. Que depois acabei por ser treinadora também de equitação, muito porque achamos que a progressão é um bocadinho esta, não é? Eles vêm para aqui e às vezes começam connosco com 2 anos e continuam connosco até, pronto, até sempre, não é? Nós temos miúdos que estão connosco agora graúdos, que estão connosco há 15 anos e que claramente depois adquirem estas competências para serem cavaleiros, serem atletas. Já agora é idade mínima. Idade mínima para começar provas. Para provas são 7, mas para começar aqui 2 anos. É o que nós normalmente. Portanto, uma criança com 2 anos pode já fazer este tipo de terapias. Sim, também depende muito das características da criança em si. Claro que há estudos que até defendem a terapia com bebés. Sim, eu já vi. Também há estudos contra, por isso, pronto, é aqui uma. Também faz parte. Exatamente, de todas as terapias. Eu acho que com 18 meses, dependendo da patologia em si, se for motora, por exemplo, e quisermos aqui um controle cervical, e é importante nessa fase, muitas vezes é possível fazer essa adaptação. Mas tem que ser avaliado pela equipa técnica, lá está, como todas as situações. É isso. Muito bem. Pronto, Eu faço aqui, estão aqui 3 elementos na área da psicologia. Eu sou a Joana, sou psicóloga também, o Bruno é psicólogo e a Sofia, vou passar aqui ao Bruno para explicar o que é que nós fazemos na área da psicologia, um bocadinho da nossa papel. Ora, muito bem. Eles têm um ambiente ótimo para tratar, seja o que for, não é? Lá está, é logo uma questão, tem muito a ver com isso, com o contexto em que estamos. Já a natureza por si já é uma mais-valia e é um fator motivacional para os clientes, mas depois também se tira muito da relação com o cavalo em si, em que não só o andamento ajuda a acelerar emoções mais difíceis normalmente e ajuda a regulá-los, como também tem uma relação genuína, verdadeira, sem julgamento, em que se sentem completamente como como é a reação de um outro ser que é imparcial, ou que vem como imparcial, pelo menos, às ações deles, aos comportamentos, àquilo que eles estão a exprimir. Então temos essa mais-valia que na clínica é mais difícil e que traz uma motivação diferente para as pessoas e que faz com que não seja tão fácil desistir, que haja uma continuação deste trabalho. Mas é muito isso, ficamos nos modelos de psicologia. Pergunto exatamente a mesma coisa. Em termos da psicologia, que tipo de patologias é que vos procuram mais para tratar? Eu sei que podem abordar diferentes coisas, mas mais procuradas, vá. Sim, lá está, como a Aurora estava a dizer, nós aqui tratamos todas as patologias. Na psicologia acaba por haver muita incidência na perturbação do espectro do autismo. É déficit de atenção, não?
Não tanto como ao autismo. A perturbação de espectro ao autismo neste momento, também porque, como nós trabalhamos com escolas, os centros de apoio à aprendizagem das escolas, os projetos da Câmara Municipal da Maia e da Câmara Municipal de Matosinhos, neste momento a grande incidência é na perturbação do espectro ao autismo. E trabalham com escolas de primeiro, segundo, terceiro. Temos um projeto que vai desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário e inclusive as interrupções letivas. Nas interrupções letivas também temos a resposta de campos de férias, onde eles estão as férias todas aqui connosco na quinta, desenvolvem atividades com os animais, as saídas normais, tentamos também aqui o trabalho muito da integração deles na sociedade e naquilo que são as atividades normais de férias, não é? Ir à praia, ir à piscina, ir à neve, pronto, dependendo da altura do ano. Por isso nós estamos em termos de escolas, trabalhamos de todos os ciclos e sem parar o ano todo. Por isso, mas neste momento é efetivamente a perturbação do espectro autismo que mais incidente. Também historicamente é aquela que É aquela que recomendada, não é? neste momento. Eu não considero que seja a mais recomendada, até porque neste momento aquilo que há documentado, talvez em estudos de caso, o que há mais é efetivamente no autismo. No entanto, porque estamos a falar aqui na Europa, porque se formos, por exemplo, aos Estados Unidos, aquilo que encontramos é muito no stress pós-traumático, principalmente nos veteranos de guerra. Ou seja, tem um bocadinho a ver também com esta componente cultural que está muito subjacente. Hoje em dia, como a nossa resposta é maioritariamente numa população entre os 6 e os 20 anos, por exemplo, a grande incidência aí é nessas patologias que estamos a trabalhar. Não quer dizer que tenhamos, como estávamos a dizer, acabamos por ter um bocadinho de tudo, porque trabalhamos depois também com os CACIs, onde a multideficiência e a heterogeneidade é muito grande. Trabalhamos com associações, por exemplo, a APC nas pessoas com cancro, temos projetos nos idosos, ou seja, acabamos por ter um bocadinho de Temos as escolas de TEIP agora. Exatamente. Comportamento e sucesso escolar. Também temos projetos nessa área, ou seja, agora, Comportamentos desviantes. Sim. Fazemos muito também, por exemplo, o facto os projetos que apareceram posteriormente na associação, nomeadamente a formação profissional, as oficinas de vida diária, vêm maioritariamente para dar resposta a essa população. Jovens com aqui alguns comportamentos de absentismo escolar, o insucesso, pronto, mais essa parte. Alguns deles também em casa, porque não encontram resposta que seja adaptada. Então apareceram depois, nós criamos estas respostas para isso, mas por isso estamos um bocadinho em todo lado. Muito porque verificou-se exatamente o que com os cães, que é no dia dos cavalos, eles não voltam para a escola. É o dia. A gente já sabe que eles não se adaptam, mas naquele dia sabem escolher as calças e as botas para montar, não é? Já conseguem apertar fechos para pôr o toque, não conseguem nem cordões, nem fechos, nem nada. As terapeutas ocupacionais são. Exatamente. Aí as terapeutas ocupacionais, nesse aspecto, é um treino constante, não é? E às vezes o que também é ótimo é que é muito na realidade, é muito em loco, ou seja, não estamos a simular nada. Nada pode ser fluido naturalmente. E tudo tem um objetivo lógico, não é? Isto elas podem explicar muito melhor que eu, mas às vezes uma coisa tão simples como fazer a ração dos cavalos, Ou escovar o cavalo, não é? ou Eu não preciso estar a fazer aquelas coisas maravilhosas que elas fazem em gabinetas, papas, para mexerem nada, não há problema. Aqui vai e mexem nas... E as texturas estão todas motivação- trabalhadas. Exatamente. Mas a motivação é completamente diferente. Isso é que mais vezes nós, na fisioterapia, eu se disser para levar um peso numa clínica é uma coisa, se disser para levar um balde de ração, que é para levar para dar beber ao cavalo, não vai ali nem
Popular. Claro. Mas vou deixar aqui as terapeutas As associadas terapeutas. dar 3 ou 4 exemplos que elas são. Eu sou a Alexandra e esta é a Sara, nós somos as terapeutas ocupacionais aqui da associação. Pronto, e quando me perguntam o que é que eu faço, principalmente os meus colegas de profissão, eu basicamente digo que faço o mesmo que faria num gabinete, mas em cima do cavalo. E lá está, acho que a mais-valia é sempre o envolvimento do cavalo pela motivação e pelo ambiente que criam para a aprendizagem. Mais facilitado. Exatamente. E pronto, e acho que nas nossas atividades aproveitamos sempre o desenvolvimento da autonomia, mas aproveitando o cavalo, como a Joana estava a dizer, o pôr o toque, que desenvolvemos a motricidade fina e até mesmo a motricidade global para pôr o toque, para apertar os cordões, porque temos sempre o cavalo como um elemento motivacional. E além disso, a magia deste ambiente é que oferece muitas experiências equestres, muitas experiências sensoriais e conseguimos usar nas nossas atividades, por exemplo, na alimentação do cavalo, no próprio espaço frequentado, costumo fazer muitas vezes circuitos motores aproveitando a areia do picadeiro e eles costumam gostar muito. Pronto. E o próprio pelo, as crinas, é muito Dar o diferente. banho, É, aquele toque da água, que é muito importante, os autistas é muito importante a água. Não é? E a maioria do cuidado do cavalo é que recruta muitas das nossas competências, das competências que nós precisamos nas atividades do dia a dia e assim conseguimos desenvolver a autonomia das crianças de uma forma muito mais divertida e Divertida e certeza. Esse é o objetivo. Aliás, nós temos muitos estagiários de muitas faculdades e as 2 primeiras semanas sempre, por favor, falem e divirtam-se. Isso é a primeira coisa. Depois a parte técnica vem depois. Eu acho que primeiro, quando falamos muito nestas terapias, primeiro é se divertir e estar à vontade e depois, então, criar essa empatia. A aprendizagem vem sempre primeiro pela diversão. Se eu não tenho a diversão associada à aprendizagem, é muito mais difícil aprender. Principalmente quando falamos. E esta questão também da exploração através dos órgãos dos sentidos, claro, que desde bebê é assim que nós aprendemos e conhecemos o mundo, não é? E estes contextos também promovem muito essa estimulação. E o bem-estar natural. Eu acho que muitas das coisas que os pais também dão esse feedback é que eles se sentem bem aqui, querem voltar e querem vir. Não os obrigam a vir, nem não, eles querem realmente vir para este contexto. E depois, como nós sabemos, antes que ele coma o microfone, a memória, todas essas componentes mais emocionais são muito importantes para as minhas experiências vivenciais, não é? E isso vai depois vai corresponder a uma vida muito mais feliz e ao mesmo tempo uma melhor capacidade de memória, de desempenho de função e etc. Não é? Vocês sabem disso muito mais do que eu. Bem, boa tarde a todos. Eu vou separar em duas áreas. Eu sou psicotracista e também sou terapeuta da fala aqui na associação. Por isso, a parte da psicomotricidade, aproveitamos muito o estímulo que o cavalo dá para transmitir a vivência corporal, que leva depois a uma aprendizagem cognitiva, para que depois, em contexto natural, as vivências que o corpo sentiu possam dar esses reajustes que tanto necessitam de o fazer em contexto natural. Essa é a base da psicomotricidade. Lá está, o cavalo acaba por facilitar pelo estímulo diferenciado que ele proporciona às pessoas. Por isso, logo é um facilitador da nossa intervenção. No âmbito da terapia da fala, é um também ainda em expansão, porque nós tínhamos aqui algumas dúvidas também no início, como o enquadramento da terapia da fala poderia surgir, mas muitas das vezes, lá está, o cavalo acaba por ser uma forma de desbloquear as verbalizações. As tabelas de comunicação, muitas das vezes, servem para dar comandos ao cavalo para andar, para parar, aumentar o campo semântico, muitas das vezes no âmbito dos cavalos. Todos os materiais que os terapeutas ocupacionais também usam, das mantas, dos xareis, ou seja, acaba por ter aqui um campo semântico aumentado no âmbito dos cavalos, que é muito, muito importante.
Muitas das vezes nós em articulação também com a psicologia, a parte motivacional, trabalho das emoções, às vezes, mesmo que seja só para dizer, às vezes dizemos, será que tem capacidade cognitiva para realizar determinado comando verbal? E às vezes, lá está a terapeuta fala, estou aqui também vou dar, olha, uma pista verbal, se calhar vai desbloquear o dizer anda. Senão damos aqui a parte da primeira pista, da pista silábica e acaba muito por acontecer. E isso é uma mais-valia também deste contexto dos cavalos. As tabelas, lá está, as tabelas de comunicação são fantásticas. Os botões que nós utilizamos também para os não verbais, muitas das vezes perceber que o botão amarelo, se carregar, tem massa no cavalo, se for um botão vermelho, terá outra ação totalmente diferente, e acaba por ser para os não verbais também uma boa forma de treino para esta memória auditiva, de aprendizagem das palavras, Certo. mesmo não tendo capacidade de verbalização. Outras formas de E comunicar. os sons que são trabalhados. Sim, não é? muitas vezes o estalido. Estalido, Às vezes nós dizemos assim, mas porquê que ele não consegue dar um estalido? Será que tem a motricidade orofacial desenvolvida? Será que tem o freio lingual demasiado curto, que faz com que a parte mais anterior da língua não faça toque num determinado ponto para dar o estalido? E também temos por trabalhar isso nesse contexto, com a motivação de um simples estalido em gabinete, muitas vezes é só porque sim, e aqui tem uma intencionalidade que é simplesmente por o cavalo andar, ou no treinamento, a passo ou a trote, e a magia acaba muito por acontecer por aí. Depois também estava aqui a ouvir também para falar, não sei, também então, alguns, já há 2 anos atrás, também tivemos estas escolas de lá está, este pequeno estudo que nós fizemos, também em parceria com o BPI, fez com que nós também conseguimos ver resultados a nível da frequência e da assiduidade escolar, é que eram alunos que faltavam sistematicamente às aulas, mas que com esta parceria de vir aos cavalos, vimos que naquele dia eles estavam sempre presentes. E que também nos restantes dias, como parte motivadora, também conseguimos aumentar a frequência às aulas nos restantes dias. E o aumento da responsabilidade, não é? Sei o que vocês estão a falar, mesmo esta questão de ter o cavalo, não é? A organização, as competências da organização, não é? Tudo elas são muito importantes também depois para a outra competência escolar. Sim. Acho E até em relação interpessoal. Nós temos muitas dinâmicas de grupo também. Às vezes o limpar o cavalo é feito por 3 ou 4 ao mesmo tempo. E eles têm que comunicar, têm que se organizar, têm que cumprir algumas regras. Agora entra aqui a outra vertente da doutora Carla. Para os amigos. Para os amigos e para quem não é amigo. Não faço questão. Pronto, ainda bem. Só para quem fizer questão, não importa. Mas eu não faço questão. Que é, precisamente, a Carla, além de psicóloga clínica, também é psicóloga organizacional e empresarial, e, portanto, eu acho que ela pode ter aqui uma visão diferente também de como é que os animais podem ajudar nesse sentido. Porque eu acho que sim, podem. Sim, sem dúvida, e trazendo aqui estas experiências todas que vocês apresentaram, sejam vocês com sejam vocês com os cavalos, o terem atividades, quer a própria empresa proporcionar momentos de exploração sensorial, já está através também da estimulação dos órgãos de sentidos, atividades que automaticamente todos estamos na produção da ocitocina também, estamos a reduzir o stress, a ansiedade, atividades de team building, por exemplo, que vocês estavam a falar, em termos de colocar as pessoas a trabalhar em equipa, não é? Como se organizam, como é que, não é, conseguem levar a cabo uma tarefa em conjunto, dando aqui este desafio e o cuidado ao outro, não é? Depois também estimular aqui como é que eu também cuido do outro, não é? Sendo que o cavalo também pode ser um elemento da equipa, não é? Então isto não é um cuidado entre todos os elementos da equipa. Ou seja, eu vejo isto como uma aplicação não só de uma forma externa, ou seja, nas atividades que a própria empresa pode propiciar
aos seus colaboradores através de dias temáticos e também não só, ou seja, a questão de perceber quais são, para quem é indicado dentro da empresa este tipo de frequência, não é? Depois mais regular. Não estamos a falar, desculpem, agora que eu a minha água, a minha hidratação. Por isso, desde uma dimensão mais global, de todos os colaboradores, a todos uma dimensão mais específica, não é? Ou seja, que pode também ser recomendado para determinadas características, determinadas pessoas que existam dentro da organização. E quando estou a falar com estas atividades associadas aos cavalos, não estou a falar com estas atividades associadas também aos animais, não é? Isto numa perspectiva fora da empresa. Mas quando nós estávamos aqui no pré-tertúlia, não é? Tu colocaste na questão de, e dentro de uma empresa? Assim, levar um cavalo para dentro de uma empresa é mais difícil. Não é possível, porque depende do tipo de empresa, claro. Nós levamos às escolas, já levamos a alguns sítios, empresas acho que não. Agora, está connosco em team building. É um dia completo, eles vieram aqui enquanto equipa a parte lá do team building, resolução de mas também é muito pelo problemas. contexto, não só pela mobilidade do animal, que não é muito fácil, não é? Mas eu acho que a própria quinta também proporciona outro tipo de vivências e as pessoas vêm cá também por causa disso. Sim, tem um espaço, conseguem almoçar, também pelo espaço, e assim, mais valia. Sim, e estimula também mais a informalidade, sim, estar fora, porque nós sabemos das atividades outdoor, também tem a ver com isso que as pessoas acabam por procurar, não é? Momentos que também são fora de paredes e do ambiente de trabalho. Essa informalidade, permita-me só acrescentar, essa informalidade que fala, por exemplo, é uma das características muito vincadas na nossa intervenção, porque essa informalidade proporciona uma vontade muito grande, por exemplo, com os cuidadores, com os professores, com as entidades, ou seja, a informalidade que está subjacente à intervenção com os animais, não é? Porque estamos de fato de treino, porque estamos cheios de pelo, cheios de baba. Essa informalidade é muito importante na nossa intervenção, porque isto, de alguma forma, desbloqueia muita coisa, e como há bocado vocês falaram até nas questões diretamente com o técnico, mas muitas vezes até com os próprios cuidadores. Sim, podemos estar ali a promover o relaxamento e baixar as ansiedades, etc. E depois temos de dizer, olha, atenção que eu sou professor. Isso era perfeito. Tem que se tratar com excelência. Nós tivemos duas situações. Uma delas foi o contacto pela Google. Da Google, sim. Que nos convidou a irmos lá fazer umas sessões, sendo que houve uma situação que foi sim, bloqueamos, porque queriam que nós fôssemos às 3 da manhã. Que era a mudança mais complicada da censura que eles estão a fazer, motores de busca, não é? Que eles estão ali. E, portanto, é a hora mais complicada para as pessoas que estão a trabalhar e a analisar. Se calhar mais stress. Não, pelos temas que são pesquisados, não é? E, portanto, eles queriam que fosse a essa hora. Agora, seja com quem, seja com vamos trabalhar às 3 da manhã, não é? Dá. Depois pagavam bem. Vamos implementar um projeto também direcionado para os profissionais em contexto hospitalar, mas dentro do hospital. O São João tinha lá quem já. Eu lembro. Não, sim, mas antes de vocês lá estarem, eles já tinham umas casotinhas que tinham lá uns cães meio adotados. Sim. E gatos. Eu lembro. Sim. Quando lá estive. Os gerês também andam lá no garrama. Exato, se as pessoas não estão a ver. E bem. São coisas diferentes. Claro. Mas ias dizer que não esta questão então do indoor, não é? Como é que forma que também ter um animal de estimação associado a uma equipa ou associado aos colaboradores também pode facilitar aqui a tal produção da hormona da ocitocina, que vai influenciar depois os outros parâmetros associados à redução do stress, à redução da ansiedade, vai também estimular a interação dos colaboradores,
o cuidado do outro, o próprio autocuidado também, ou seja, esta questão de cuidar de mim para poder cuidar do outro também. Trazer também o ambiente mais descontraído para dentro da empresa, não é? Porque quando temos um animal, acabamos também por trazer essa dimensão, a tal informalidade, que gera proximidade, não é? Porque a informalidade gera mais proximidade. Normalmente a formalidade, seja na forma de vestir, de falar ou de estar, cria distanciamento entre as pessoas. E aqui o que nós queremos promover é, de facto, a relação empática, a questão também da maior interação social, da compreensão empática, vai além da empatia, mas também estes tais benefícios associados à saúde mental. Quando há as tais preocupações associadas aos colaboradores, com os níveis de stress, ansiedade, e de que forma que também terem um animal de estimação no próprio local de trabalho pode contribuir. Também te estava a dizer, não é, antes de começarmos, que já existem empresas que permitem que os próprios colaboradores levem os seus animais de estimação. Se quiser, acho que temos aí os 10, 8, 10, a javali, alguns, todos eles têm um. E chegam ao final do dia e vão para casa. Agora, claro está, isto depende da dimensão da empresa, das condições da empresa, do espaço, da viabilidade. Por isso, mas de qualquer das formas, eu diria que, seja dentro da empresa ou fora da empresa, é viável. Não é? Ou seja, E é uma mais-valia. quando pensamos, não é uma mais-valia. Por isso, se a empresa não consegue, dentro das próprias instalações, tem sempre estas possibilidades que vocês falaram, não é? Ou de fazer momentos específicos, temáticos, não é? Ou visitas também, como é o vosso caso, de irem fazer visitas às empresas em situações específicas e sessões específicas. Isto é tudo em prol da saúde mental e da saúde psicológica das pessoas. Há aqui um grupo que eu acho que também é muito importante falar, da ação que os animais podem ter nesse grupo etário, que é a geriatria. A geriatria, muitas vezes, o único ser vivo que alguns idosos têm por perto é um animal. E é esse animal que passa, às vezes, a ser quase uma espécie de cuidador do próprio idoso, com todas as suas ações, sendo, às vezes, mesmo sendo um periquito. Às vezes, nós não temos noção que os animais, ao estabelecerem uma vinculação, conseguem comunicar com a pessoa e, portanto, acabam por, de alguma forma, à sua medida, comunicarem com ela e proporcionar algum cuidado quando sentem que a pessoa possa não estar assim tão bem. Claro, não estou a falar de peixes, que são um bocadinho mais reativos, mas, ou seja, os peixes reagem à pessoa e não ao contrário, não é? E eu valido isso não só para os idosos, mas para qualquer pessoa. Exato. Ou seja, e vejo isso até, vou pegar em casos que tenho, situações de pessoas que acompanham a consulta de psicologia clínica, que muitas vezes até nas próprias consultas online, os animais vêm para a consulta e as pessoas ficam normalmente muito atrapalhadas a dizer, por mim não há problema, se sentir confortável, agora por mim deixe estar, faz parte aqui da dinâmica, não é? E muitos dos relatos têm a ver com isto que estás a dizer, não é? As pessoas que vivem mais sozinhas, e estamos a falar que os idosos também estão mais sozinhos. Ou seja, esta noção de que não estou sozinho. Não é? Ou seja, a redução do sentimento de solidão. O comportamento do animal quando sente que a pessoa não está bem. Não é? Ou seja, e muitas vezes até na própria consulta, por exemplo, se o tom de voz é alterado ou em termos emocionais há uma alteração da pessoa, o animal vai logo ao pé da pessoa no sentido de ajudar a acalmar-se. É muito interessante perceber isto, não é? Isto eu vejo, não é? Em termos de dinâmica nas consultas online, ainda não tenho a possibilidade de ter animais na consulta presencial, mas tu também já falaste que existe, por exemplo, na Alemanha, exemplos de que isso acontece. Sim, aqui também. Sim, nós fazemos, eu faço sessões de pilates e os clientes podem trazer o seu animal de estimação para a sessão de pilates.
E ficam super contentes, a verdade é essa, porque numa posição ou noutra o cão vem dar uma lambidela e torna-se ali um momento agradável, está em esforço na mesma, mas não com uma lambidela. Ou seja, essas coisas. Na clínica de medicina chinesa que tive na Alemanha, era muito frequente haverem cães entrarem e a sair da clínica porque eram os próprios pacientes que falavam. Sim, eu acho que isso hoje em dia. Nós ainda hoje à tarde estivemos a fazer uma avaliação psicológica e o cão do Rui, que é mais bebê, como era uma criança, esteve delicioso. Esteve no gabinete a tarde toda, lá deitado, depois de vez em quando ela lá fazia uma festinha e tal. Queria fazer uma pausa, ela até dizia, Joana, posso fazer uma pausa? Posso. E então levantava-se, e ela ia até ao meu carro, fazia-lhe uma festa. E depois, pronto, e voltava e sentava-se e continuávamos a avaliação. Em vez de fazer uma vida, pois é. Em vez de estar sempre, havia sempre, pelo menos havia uma motivação de saída, havia, ok, saiu, mas depois esteve ali a interagir e voltou já voltou motivado e disponível. E ele depois deitou-se a dormir aos pés dela, e enquanto ele esteve a dormir aos pés dela, ela esteve ali, bem, 1 hora, Para não incomodar. a fazer tudo direitinho, quentinho. Porque no fundo também, temos, e eu estava a falar, não é, daquilo que eu vi também no próprio comportamento quando os animais vêm para a consulta online, é esta possibilidade dos próprios animais ajudarem na regulação emocional também. Pois. Ainda podemos ir para a teoria da Paula Vagal, do Stephen Porges, não é? Em que estamos a falar que o contacto animal estimula o sistema nervoso parassimpático. E está mais ou menos a nível de, não só a nível fisiológico, estamos a falar já em termos fisiológicos, mas também da parte mais psicológica e emocional da pessoa. Isso eu vejo não só nos idosos, mas estamos a falar dos idosos, normalmente são pessoas, infelizmente, não é? Se nós temos em termos de dados, é que existe um grande sentimento de solidão, de facto, uma vivência dos idosos realmente sozinhos, porque às vezes podem sentir solidão, mesmo estando sozinhos, mas a realidade é que a maior parte dos idosos hoje em dia, dos estudos que têm sido revelados e das estatísticas, é que vivem sozinhos, não é? Quase como que abandonados. E a presença do animal traz o apoio emocional. Exatamente. Não é? A companhia, esta questão. Eu acho que também é importância, não é? Sim. Vejo a pessoa mais importante da Exatamente. minha vida. E não que posso Exatamente. dar propósito Da rotina. Eu já vi uns vídeos, não li. Tipo isso dado. O cão, o gato. Por isso é que tens heranças para os animais de estimação. Sem dúvida, eles fazem essa interação, essa estimulação. Claro. E a pessoa sente essa preocupação, sente que o animal preocupa-se consigo, sente o amor incondicional do animal. É cuidada e cuida. Sim. E, portanto, isso E é. mantém-se ativo. Exato. Exatamente. Tem que passear. Há um propósito, Sim. não é sair, não é sair por sair. Não, é. Há um Se for propósito. um gato, tem que levar o lixo da areia, Da senão areia. fica o cheiro em casa. Há sempre Se for um cão, tem que ir acima de passear. tudo, a relação que a gente estabelece, a reciprocidade, o estabelecimento aqui de contacto muito importante, mas acima de tudo há um propósito no dia. Eu tenho que sair de casa, porque eu quero o bem-estar dele. E o bem-estar dele é passear. Eu vou passear, mantenho-me ativo, mas eu também vou passear ele. Ou seja, eu tenho uma satisfação própria, mas também vou provocar vou provocar satisfação Pois também bem. no companheiro lá de casa. Fica todo contente a cheirar ali o posto do vizinho. Exato. Isso Sim, pode ser é mesmo eficiente, os animais que nós vemos nas aldeias, não é? Os mais dos idosos, o que é que tem? De manhã levantam cedo, vão às galinhas, depois vão tirar uma erva para dar a ovelha, depois mantém-se. Porque a ideia é mesmo manter, e eu vejo o meu pai, né, que já tem 76 anos, e a minha égua que tem 32, super idosa, que equivale tipo, a 105 quase. E a alegria dele é isto, tipo, tudo o que ele cultiva é para a égua, tudo o que ele faz é para... Ou seja, isto faz com que realmente já agora eu falei esse objetivo. Falei aqui num animal que muitas vezes é esquecido e tem mal entendido, que é o burro. E o burro é extremamente útil
e importante em muitas Nervoso mesmo. Sim, as pessoas teimosas. Tem outra que eu vou ter que ser mais. outros tipos de ensinos. Mas é Exceto um bom. Isso já não sei. Quando o bolo decide ser teimoso. isso é quando alguém decide ser teimoso, é teimoso Sim. até ao fim. A gente não colheu o bolo. Eu sei, não diga isso. Mas são até animais que são usados em terapias. Sim, também são. Não tanto Pela pela. biomecânica, Exato. não, porque não é Exatamente. semelhante e às vezes há essa confusão. Sim. Exatamente. Não quer dizer que não possam montar o bolo, claro que sim, mas para questões motoras já não é, a biomecânica já não é a mesma. Isso é como os póneis pequenininhos. Isso. Há exatamente também essa Numa confusão. estávamos a falar de equivalentes. Exato. Também é Trabalham igual. coisas diferentes. Trabalha as coisas são muito mais divertidos, um pónei pequenino, são muito mais ariscos, muito mais. Mas já não tem a ver com essa parte biomecânica e da questão muito mais. Claro. Eu não sei se aqui as nossas estrelas querem, de alguma forma, mostrar os seus atributos. Já foram mostrando de alguma forma. Elas devem receber em festa. E quando não percebem, perguntar, estás a achar nada. Este agora tem. Eu fiz questão aqui de hoje. E eu tenho a mania que é um misto de George Clooney com Brad Pitt. É um bocadinho, vá. Depois, sim, um bocadinho. Depois É quase como os Sim, outros mas- Clooney. Ele é como a Brad Pitt. E o que é que eu ia dizer? Mas eu fiz aqui questão de não falar tanto nisto, que são os cães de serviço, não é? Que são aqueles cães mais usados como cães de guia, ou os cães que agora conseguem protecionar as crises diabéticas ou epiléticas antes, porque sei que a maioria das vezes as pessoas pensam nisso quando se pensa em animais e não tanto nesta função mais terapêutica, não é? De qualquer das maneiras, também podemos arranjar uma tortuga depois para falar sobre isso mais especificamente. Aliás, podemos pegar em cada uma das vossas especialidades terapêuticas e falar como é que um animal pode ter ação na terapia ocupacional, na terapia da fala, na fisioterapia, na psicologia, etc. E na parte educacional, na parte mais social, não é? E que eles têm tanta importância, por exemplo, nas prisões. E sei que há projetos também já ligados às prisões, não é? E de alguma forma há aqui um mundo para explorar muito interessante e que acho que o ser humano poderia realmente ter uma mais-valia se se aliasse cada vez mais à natureza e não se afastasse cada vez mais. E nós que vivemos em sociedades tão urbanas necessitamos ainda mais desta ligação à natureza. Pronto, já acabou com uma referência aos urbano-depressivos. Exatamente. Não sei se querem fazer alguma pergunta aqui aos nossos oradores, simpáticos oradores. Não? Viagens com animais, não? Para uma pessoa mais de gatos, portanto é complicado Sei. para qualquer lado, pode ser que casa. Mas tens uma boa relação com os teus gatos. Os teus gatos. Sim, eu sempre tive gatos. E, por exemplo, eu estou muito pouco à vontade com cães de médio e grande porte. Porquê? Eu não sei ler a linguagem corporal de um cão. Obviamente nem vou falar dos cavalos, quer dizer, são coisa completamente. Mas eu não sei ler a linguagem corporal de um cão. Então eu não sei quando é que o cão está à vontade ou não. E isso deixa-me sempre a mim intenso e presumo que isso também passa às vezes um bocadinho para o próprio animal. Pelo contrário, sou muito bom a interpretar a linguagem corporal de um gato. Porque eu sei precisamente que o gato às vezes tem reações. Pronto, acredito que quem tem cães seja a mesma coisa, porque às vezes pode rosnar, mas não quer propriamente fazer mal.
quer dizer alguma coisa, quando um gato, nós chamamos de bufa. Eu tenho um grupo de gatos lá ao pé de casa que eu vou alimentando. Portanto, e é algo muito engraçado que eu levo-lhe comida e ele bufa-me. E eu sei porque é que ele está a fazer aquilo. Ele quer a comida, ele é o primeiro a vir atrás de mim, mas eu consigo interpretar isso. Se calhar, a maioria das... Não abusemos, não é? Estou dando a comida, mas não abuso mais. Só para... Não, mas é engraçado que ele aproxima-se. Sim, mas é ele. Sim, sim. Aos escravos, não é? Isso é. Isso é aquela coisa que se costuma dizer, não é? Que os gatos, por exemplo, costuma-se dizer um bocadinho brincar, os cães têm donos, os gatos têm fãs. Exato. O cão é amor incondicional, não é? O cão é amor incondicional. E o gato não. O gato é um bocado de picuinhas e gosta de se escolher. Acredito que tem outro tipo de utilidade, porque também, lá está, sigo algumas coisas relativamente a gatos, e sei que são usados, por exemplo, em prisões de alta segurança dos Estados Unidos, também em hospitais, tudo. E hospitais, até pela própria logística, não é? Não propriamente podemos pôr um com destes, 40 ou 50 presos e dar um cão desde fora para ter um cuidado. E achei muito engraçado e esclarecedor também esta parte técnica que vocês abordam, que é com cavalos, com cães, porque para mim é uma coisa que estou completamente a leste. A grande dificuldade que há dos cavalos é a portabilidade e dos gatos é, quer dizer, é a maneira de ser deles. O que se diz nos serviços assistentes por animais, para se trabalhar com um gato, tem que ser um gato que goste de interagir com pessoas diferentes, etc., que são raros, não é qualquer gato. Leva-se o gato na transportadora, abre-se a transportadora e se ele quiser, sai. E se não quiser, não sai, não há ação. Pronto. Ou há ação como ele lá dentro. Eu também tenho em casa o meu gato. Se vocês verem comida, ele é o vosso melhor amigo. Portanto, esqueçam a mim, ninguém. Se tiverem comida, ele vai atrás de vocês por onde vocês forem. A minha gata desaparece. Entra alguém estranho em casa, desaparece. Acabou. Então, se for um cão, é o fim do mundo. Fica ofendido. Com um cão, o gato, não. Deixa-se andar. Nós parecemos um gato simpático, dizemos é tão simpático que até parece um Lá está. É o amor incondicional que os cães dão e os gatos E aquela anedota, não é? Quer dizer, quando Deus criou o cão, não é? E ele morreu. O primeiro cão morreu. Subiu ao céu, e São Pedro abriu a porta e diz: olha, ele terá ali naquela sala que está ali Deus. E ele diz: não deves sentar. Então ele entra na sala e Deus está sentado na cadeira do meio e diz: ok, bem, podes sentar aqui ao meu lado direito. E estava numa cadeira do lado esquerdo, que era para o gato a seguir. O gato mora a seguir, não é? Chega à vez de São Pedro e São Pedro diz: olha, entra ali, por favor, que Deus indica de onde é que deves sentar. O gato abre a porta, dá um passo, olha, volta para trás, veio-se para o São Pedro e diz: oh, quem é o gajo que está na minha cadeira? Por isso é Deus, não é? Sim. Aquilo que se sabe, em termos técnicos, é que um cão é domesticado, um gato é domado. São conceitos bem diferentes. São coisas completamente, eu acho que são coisas completamente diferentes. Não é? Os gatos autodomesticaram-se, não é? Os gatos chegam a uma altura e aproximaram-se das pessoas e olha, eu estou aqui Por interesse. e um bocadinho, exatamente. O Garfield. O Garfield, sim, o Garfield de António tem comida, mas há aqui, acho que há algumas coisas, são coisas engraçadas, para mim, que não estou tão familiarizado com cães. Acho que é muito engraçado, até gostava de aprender mais ou estar um bocadinho mais à vontade para ter outro tipo de... Eu tenho que conhecer uns cães da Catarina. Se forem todos assim... Não. É um bocadinho maior. Tem 111 quilos. Isso não conta com cão, isso conta com cavalo. Isso é quase como um cavalo. Um pônei. Isto também é engraçado. Tem a ver também como é que a forma como cada espécie vê o ser humano. Exatamente. Os gatos veem-nos como um gato grande e desajeitado. Fazemos parte do grupo dele. É? E então eles assumem o nosso comportamento como do grupo deles. Os cães não.
Portanto, nós vemos de maneira completamente diferente. E ainda bem, porque são extremamente úteis para tudo e mais alguma coisa. Exato. E os gatos olham para nós e dizem que estes gajos são extremamente úteis para tudo e mais alguma coisa. Deve ser uma Se estes gajos vivem aqui em casa. Há uma anedota também que um cão, né, que mostra, havia um meme em que eu mostrava o balão de pensamento de um cão. E este indivíduo toma uma caminha, vê um lar, alimenta, cuida de mim, e ele deve ser Deus. E depois o gato, com a mesma situação, este indivíduo alimenta, cuida de mim, dá eu devo ser Deus. Mas acho que isso também lá está, tem a ver com as nossas vivências também, se calhar de infância, se tiveste cães, se tiveste cavalos, se não tiveste, se tiveste sempre gato. Eu dou o meu exemplo. Eu toda a vida vivi com cães. Toda a vida vivi com cães. Cheguei a ter 14 cães ao mesmo tempo. Por isso, tinha uma paixão enorme por cães e dizia: meu pai é caçador. E os caçadores não gostam muito de gatos. Porquê? Porque os gatos comem os coelhos. E então, a minha ideia do gato era uma coisa, tipo, o animal que não é muito agradável. Chego à universidade e vivo com um gato. Pronto. Mudou toda a minha opinião sobre os gatos. São bem diferentes dos cães, mas são igualmente animais adoráveis, não é? Portanto, acho que é mesmo isso. Tem muito a ver com os nossos meus cavalos. Eu depois convivi com todos eles, com quase todos eles, mas até acho que demais. Mas de alguma forma percebi que realmente cada animal tem o seu encanto. E cada perfil da pessoa, eu acho que é isso. Exato. Mesmo nas raças dos cães. Claro. E nós sentimos Claro. muito isso e nós todos temos cães. Claro. E cada um de nós tem a sua raça preferida, ou as características, não é, que prefere numa raça. Eu acho que é um bocadinho isso, e isso é muito importante, não é? Quando se vai, se calhar, buscar um cão, ver as características da nossa vida e as características do próprio cão. Isso é uma coisa que vão muito bem, às vezes. Claro. Muito bem. Só tenho a agradecer esta agradável conversa que tivemos. Muito obrigada mais uma vez pela vossa cedência de espaço, pela vossa paciência. Muito obrigada pelos vossos ensinamentos a todos. Carla, Abílio, Catarina, todos vocês, Aurora, não sei o nome de todos. E por isso quero, de alguma forma, Catarina, não te importas de oferecer as nossas ofertas? Foi redundante. Não, essa é completa porque essa é completa. Eu já estava a ver. Não. Essa é conjunto para a associação. Eles depois distribuem. São miminhos, não é? Se calhar vou dar aqui a Fábio. Obrigada. Depois podem dizer. Eu acho que agora ele não está. E agora? Esse não pode. À vontade. Um para o Abílio, para a Carla, para a Catarina. Muito obrigado. Obrigada. Claro, é mesmo isso, é o nosso obrigada, não é? É só mesmo um mimo, mas muito pequenino para aquilo que nós temos a agradecer. Espero ver-vos em futuras tertúlias, quer ligadas à parte animal, quer ligadas à saúde em geral. Nós tentamos sempre promover a literacia em saúde. Vamos ter várias formações, todos os meses temos uma tertúlia. E depois temos cursos também associados, e uma das tertúlias que vamos ter é de inteligência artificial, que já temos ali o Heller também escrito. Essa marca é mais a do meu campo. Eu sei. Em breve vamos ter um webinar ligado aos compostos fenólicos. Depois vamos ter sobre termalismo, que também tem a ver com esta sensação de bem-estar e a água e a natureza e tudo isso. Vamos ter uma tertúlia sobre o Abel Salazar.
Estamos aqui próximos também, não estamos muito longe, Lessa do Alio, São Mamede, são muito próximos. Vamos ter uma tertúlia sobre o brincar, a importância do brincar das crianças. E aqui os psicólogos, mais uma vez, estão sempre convidados. Vamos ter um curso sobre os super-heróis, dicas para os pais, como poder lidar com o dia a dia de uma criança, que eu acho que é interessantíssimo. Eu, como mãe de dois jovens de 3 e 2 anos, é uma aventura todos os dias. E vamos ter um curso em abril sobre o Parkinson. Espera até chegarem aos 15. Os dois juntos já são. Eu já os vejo a conspirar contra mim. Coisas. E vamos ter no curso de Parkinson, pronto, tratamento de Parkinson, um modelo integrativo que será dado pela Catarina. A Catarina está a fazer doutoramento nessa área, está mesmo a acabar, só falta entregar. E a Catarina tem formação em medicina tradicional chinesa e também em fisioterapia. E, portanto, ela conjuga muito bem os dois mundos e consegue, de alguma forma, integrar tudo isso. Teremos um curso também de diagnóstico emocional. Sim, é o meu departamento. Em que poderemos ajudar, de alguma forma, a entender melhor as emoções e como poder tratá-las também. Sendo que não existem emoções positivas nem negativas, existem emoções, todas elas são válidas e têm a sua função biológica. E acho que teremos mais. Com certeza estou-me a esquecer de alguma, mas pronto. Fica aqui um bocadinho daquilo que nós andamos a fazer e, mais uma vez, obrigada e espero ver-vos em breve. E, acima de tudo, se me permite só acrescentar, eu acho que o objetivo principal com esta partilha hoje foi sensibilizar para a importância que todos os animais têm na melhoria da nossa qualidade de vida e na nossa saúde, e como nós, enquanto terapeutas, podemos potenciar aquilo que nós fazemos com recurso, um cão, um cavalo. E os resultados vêm isso. Claro, vê-se de longe, de longe. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Vai ver aqui, tá?